Então, acho interessante comentar um pouquinho a história dessa foto ali, já que eu postei nas mídias sociais ali da Like Up Idiomas e algumas pessoas me perguntaram, né? Qual é que é a ideia dessa foto? Enfim, era o objetivo, na verdade, né? Mas então, aquela foto ali, ela representa, é uma história verdadeira, ela representa uma história verdadeira, mas uma história que, digamos assim, ela é recorrente, é uma história que a gente escuta muito quando a gente trabalha com idiomas, né? É uma história do John, vamos dizer um nome fictício, né? Mas o nome é fictício, a história não. Então, o John, ele recebeu a oportunidade lá em 2002, logo após lá o 11 de setembro de 2001, né? O que que aconteceu? O John, ele ia viajar, ele já estava buscando uma viagem, morar no exterior, num país que falasse inglês, e ele, na verdade, estava em dúvida se ele iria, na época, para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Inglaterra, né? Que eram lá em 2000, de novo, né? 2001, 2002, que eram na época lá os países mais comuns, onde brasileiros que buscavam morar fora iam visitar, né? Iam morar. O que aconteceu? Com o 11 de setembro, essas nações aliadas dos Estados Unidos, elas se fecharam muito e ficou muito difícil obter visto, até permanência, né, nesses países. Então, o John, ele acabou, as pessoas que apoiavam ele, né, acabaram pesquisando e aí encontrando a Austrália para que ele fosse, então, morar fora. Então, o John, ele resolveu ir. Deu a cara a tapa na época e foi. Lembrando que naquela época a Austrália, embora famosa, as pessoas conheciam, ela ainda não era o que ela é hoje, né? Ela ainda não era um super destino conhecido pelas pessoas. Havia brasileiros lá, é claro, mas não aquele destino assim que é hoje, né? Todo mundo, muitas pessoas querem ir para a Austrália, né? Naquela época não era bem assim. Bom, o John chegou lá, né? E ficou deslumbrado, um país de primeiro mundo, uma tecnologia que até então ele não tinha conhecido, segurança, todos os fatores que a gente já conhece de países que são desenvolvidos, enfim, que tem essa diferença para o Brasil em alguns casos, tá? Embora o Brasil seja um país maravilhoso, obrigado, moramos aqui, somos abençoados. Mas tem essa diferença e o John sentiu isso, né? Também ele sentiu a questão cultural, obviamente, né? Australianos e brasileiros são diferentes, né? Também sentiu saudade da família, o medo de morar fora. E por último, mas não menos importante, ele sentiu que todo o investimento que os pais dele tinham feito antes dele viajar em aulas de inglês foi um ótimo investimento dos seus pais, mas que ele não aproveitou como deveria ter aproveitado. Então, o John sim passou um período de perrengue lá, um período onde ficava muito complicado ele trabalhar, ele se comunicar, ele fazer amigos. Para vocês terem uma ideia, houve um período que o John foi morar num hostel, né? Quem não sabe o que é hostel, procura aí na internet, né? Um albergue, né, para viajantes, enfim. E no hostel é muito comum a gente fazer amizades, conhecer novas culturas, novas pessoas, né? Enfim. E o John não conseguia fazer isso, porque ele não falava inglês suficiente. Então ele acabou virando o cara que estava morando sozinho no hostel, sem falar inglês, e que tinha vindo do Brasil, né? Então, aconteceram algumas coisas. Ele acabou sendo meio que adotado por uns amigos malasianos que lá estavam também nesse mesmo hostel. Ele acabou depois recebendo até o primeiro emprego que ele conseguiu lá, lavando carro. Foram esses amigos malasianos que conseguiram para ele, né? E já que ele podia trabalhar como estudante lá, ele foi como estudante, tá? 20 horas, né? Que era permitido, né? E aí ele, então, acabou, aos poucos, aos trancos e barrancos, desenvolvendo seu inglês, aprendendo de um método, vamos dizer assim, uma metodologia mais natural. É claro que ele fez algumas semanas de aula de inglês,
mas não foram suficientes mesmo morando lá, né? Isso é óbvio, né? Então o John foi evoluindo aos poucos, né? E neste período de evolução, alguns perrengues ele passou, né? Então, o que eu tenho para dizer sobre essa imagem é: aventure-se. Se você quer e você tem essa vontade, e busque a possibilidade e faça acontecer. Só não precisa ir para lá sem falar nada de inglês, para não sofrer tanto, né? Isso é um conselho que eu pessoalmente te dou, e tenho certeza que o John também te daria esse conselho, né? Então, aprenda inglês, invista, usufrua a língua, pratique, e aí vá para realmente desenvolver todas as suas habilidades, todas as suas potencialidades, e viver uma experiência em um outro país de sua escolha. Então, essa é a história, mais ou menos a história da imagem que ali está, e acontece muito, são muitos relatos parecidos com o John que a gente recebe aqui. Não é a primeira história, também não vai ser a última, né? Mas, sim, isso faz com que a gente saiba que o inglês é, sim, muito importante e relevante para todos, cada vez mais. Beleza? Explicada a história da foto, então, ou do desenho. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo encontro. Bye, bye.